sequência ao estudo da isomeria espacial ou estereoisomeria com o estudo da isomeria óptica. Lembrando que na última aula nós já estudamos a isomeria geométrica. Para nós estudarmos a isomeria óptica, precisamos definir alguns conceitos básicos que serão utilizados durante a aula, tais como, o primeiro conceito básico é de substância opticamente ativa. O que é uma substância opticamente ativa? É uma substância, uma molécula que desvia o plano de luz polarizada. Esse termo nós vamos usar no decorrer da aula, plano de luz polarizada, que eu vou usar a sua abreviação pelo início de cada termo. PLP, plano de luz polarizada. Se a molécula opticamente ativa desvia o plano de luz polarizada, o que é então o plano de luz polarizada? Muito bem, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês da diferença entre um feixe de luz natural à esquerda e um feixe de luz polarizada à direita. E vocês podem observar o seguinte: o feixe de luz natural, os físicos definem como ondas magnéticas e elétricas que vibram em todos os eixos de propagação, no eixo X, Y e Z. Já um feixe de luz polarizada, as ondas magnéticas e elétricas vibram em um único eixo de propagação, somente no eixo X, por exemplo, ou no Y ou no Z, enfim. Para transformar um feixe de luz natural num feixe de luz polarizada, nós precisamos de um aparelho chamado de polarímetro. Esse polarímetro é um aparelho que possui um filtro polarizador que vai desviar, que vai, no caso, transformar o feixe de luz natural em feixe de luz polarizada. Veja como funciona. Aqui à esquerda nós vamos emitir um feixe de luz natural, que são ondas magnéticas e elétricas que vibram em todos os eixos de propagação. Ele passa pelo polarizador e esse polarizador concentra todas as ondas magnéticas e elétricas num único eixo. E o que eu faço com isso? Esse feixe de luz natural será incidido sobre uma determinada molécula, se caso esta molécula seja opticamente ativa, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ela vai desviar o plano de luz polarizada. Neste caso, ela desviou para a direita com desvio positivo, que ele chamou de alfa, mas pode ocorrer um desvio do plano de luz polarizado para a esquerda, negativo. Ok, então é o polarímetro que vai indicar se a substância desvia ou não desvia o plano de luz polarizada. Qual a condição para uma substância química desviar o plano de luz polarizada? A condição é essa: a molécula ela tem que ser assimétrica. O que é uma molécula simétrica? É uma molécula que contém um átomo de carbono assimétrico ou carbono quiral. O carbono assimétrico ou quiral que nós representamos através de um asterístico, ele é um carbono que tem 4 ligações simples e além das ligações simples ele tem 1, 2, 3, 4 grupos ligados a ele. E esses grupos são obrigatoriamente diferentes entre si. Vamos ver um exemplo de uma molécula que desvia o plano de luz polarizada por ter o carbono assimétrico ou quiral. Aqui está o exemplo do ácido 2-hidroxipropanoico. Talvez vocês não conheçam esse composto por esse nome, mas todos já ouviram falar do ácido láctico, não é? Com certeza. Então, esse ácido 2-hidroxipropanoico é o ácido lático, que está presente tanto no leite quanto no músculo. Mas qual é a diferença do ácido lático presente no músculo e o ácido lático presente no leite? Acontece que esse composto ele tem o carbono quiral. Notem, esse carbono que está com asterístico aqui, o número 2. Ele tem 4 grupos diferentes. Tem o OH, tem o CH3, tem o H e a carboxila.
Então ele tem o pré-requisito básico para desviar o plano de luz polarizada. Consequentemente, ele tem dois isômeros. E como eu vou distinguir, mostrar para vocês a diferença entre esses isômeros? Então eu vou usar um recurso didático. Eu vou mostrar para vocês a diferença do isômero que desvia o plano de luz para a direita e para a esquerda. Para isso, eu vou pegar essa molécula que está na posição horizontal e vou colocá-la na posição vertical. Então, aqui eu terei o chamado de carbono 1, né, que tem a carboxila, COOH. Depois, nós temos o carbono 2, que tem uma hidroxila do lado direito, aí eu vou colocar o hidrogênio do lado esquerdo. E aqui nós temos o carbono 3, que contém um radical, um CH3. Agora, eu vou colocar essa imagem em frente de um espelho plano e quero observar a sua imagem refletida, que nós chamamos de imagem especular. A imagem refletida vai ser essa daqui, ó, HOOC, aqui fica HO, aqui à direita o hidrogênio, e aqui embaixo no carbono 3 fica H3C. Agora, se uma pessoa verificar, será que tem uma diferença entre a imagem refletida e o objeto real? Como que eu vou saber se isso aqui é igual ou diferente da esquerda? Simples. Se você pegar essa molécula e sobrepor sobre a molécula da esquerda, esses grupos não se encaixam, tá vendo? Esse HOO vem parar aqui à esquerda, esse OH vem parar aqui à esquerda, e esse H3 também. Os grupos não se encaixam, eles não são sobreponíveis, então são substâncias diferentes. Tá? Diferentes no que? No que exatamente? Diferentes no que, digamos que o objeto real, essa imagem, essa substância aqui do lado esquerdo, ela desvia o plano de luz polarizado para a direita. Então, ela é chamada de ácido D, eu já te explico o que é isso, ou mais láctico. D ou mais láctico. E aqui, consequentemente, a imagem refletida vai ser chamado de ácido L ou menos lático. Ácido D ou mais S e o ácido L ou menos láctico. Bom, muito bem. A diferença entre o D e o L é a seguinte. Observem, esse termo que eu estou usando aqui, D, é devido ao fato da substância real, essa que está do lado esquerdo, ela desvia o plano de luz polarizada para a direita. Por isso eu chamo de D, direita. Que neste caso, esse D significa que essa substância ela é chamada de destrógera. Destrógera quer dizer que ela desvia o plano de luz polarizada para a direita. E desviando o plano de luz polarizado para a direita, ela tem um desvio positivo. Por isso ela é chamada de destrógera, certo? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó, esse D, tá? Significa substância destrógera. Destro quer dizer para a direita. Destrógera é uma substância química que desvia o plano de luz polarizado para a direita e o desvio é positivo. Já aqui a imagem refletida do destrógero
é a substância chamada de L ou menos, porque eles atribuem esse termo L. L porque ele será chamada de levógera. Levo significa para a esquerda. Levógera, então, é aquela substância que desvia o plano de luz polarizado para a esquerda e, portanto, apresenta um desvio negativo. Esta é a forma que eu tenho para mostrar para vocês a diferença entre o isômero D ou mais e o L ou menos, né? Já que essas substâncias possuem a atividade óptica, elas recebem nomes particulares e são chamadas também de substâncias enantiômeras. Enantiômeras, na verdade, são substâncias que desviam o plano de luz polarizada. Ou, sinônimo, também podem ser chamadas de substâncias enantiomorfas. Também tem o mesmo significado, significa que elas desviam o plano de luz polarizada. E tem um terceiro sinônimo, e elas podem ser chamadas também de antípodas ópticas. O que são essas chamadas antípodas ópticas? Isso é a mesma coisa que eu acabei de falar, são substâncias que desviam o plano de luz polarizada. Para a direita, o isômero destrógero, e para a esquerda, nós temos o isômero levógero, o D e o L. Tá? O D é o que desvia o plano de luz para a direita e o L é o que desvia o plano de luz polarizado para a esquerda. Tá? Então, isso aqui que eu estou escrevendo, enantiômeras, enantiomorfas ou antípodas ópticas, são substâncias que elas causam? Elas vão desviar o plano de luz polarizada. É o que eu vou escrever aqui nesse espaço. Substâncias que possuem atividade óptica e desviam o plano de luz polarizada, seja para a direita ou para a esquerda. Vou escrever aqui, ó. Possuem atividade óptica e, por isso, desviam o chamado de PLP. Aquela abreviação que eu atribuí no início da aula, chamando de plano de luz polarizada. E as substâncias que desviam o plano de luz polarizada são substâncias opticamente ativas, ok? Por desviarem o plano de luz polarizada. Agora eu vou fazer aqui uma observação para vocês, tá? Veja, notem o seguinte, se eu pegar aqui o meu polarímetro novamente, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês, e se nesse polarímetro eu colocar aqui dentro desse compartimento 100% de um isômero D, o destrógeno, o efeito vai ser esse aqui. Ele vai desviar o plano de luz para a direita. E se aqui dentro eu tirar essa substância e colocar 100% de uma substância L ou menos, a levógena, o resultado vai ser o contrário. Ela vai desviar o plano de luz para a esquerda. E se eu tirar essa substância levógena desse compartimento e colocar aqui dentro 50% do isômero D e 50% do isômero L, meio a meio, o que vai acontecer? O plano de luz vai ser desviado para a direita ou para a esquerda?
se colocar partes iguais de D e L? A resposta é: não vai desviar o plano de luz polarizada, porque 50% de D anula o efeito de 50% do L. Então, vamos completar aqui esses espaços, então. 50% de D ou mais 50% de L ou menos quer dizer porque ele desvia o plano de luz polarizado para a esquerda, significa que nós temos aqui uma chamada de mistura racêmica. Tá? Esse termo chamado de mistura racêmica é atribuído para uma mistura que possui 50% do isômero D e 50% do isômero L, sendo que nesse caso, os 50% do isômero D, que desviam um plano de luz para a direita, acabam anulando o efeito dos 50% do L. Consequentemente, essa mistura racêmica ela é consequentemente classificada como uma substância opticamente inativa. Ela é inativa sobre o ponto de vista de não desviar o plano de luz polarizado. Então, eu vou escrever aqui, essa mistura racêmica é uma substância opticamente inativa. Opticamente inativa pelo seguinte motivo, é que essa substância química, chamada mistura racêmica, que na verdade é 50% do isômero D mais 50% do isômero L, ela é opticamente inativa, pois ela não desvia o plano de luz polarizada. Por esse motivo que ela é considerada opticamente inativa. O motivo: não desvia o plano de luz polarizada. Vou escrever isso aqui. Não desvia o PLP. Por isso ela é inativa, quimicamente falando, já que 50% do D acaba anulando 50% do L. Ok, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma mistura racêmica que é normalmente utilizado no caso dos fármacos, dos medicamentos. E existia um fármaco que foi muito prescrito na década de 1960 pelos médicos que tratam das gestantes, os obstetras, os ginecologistas em geral. Eles prescreviam muito na década de 1980 o medicamento chamado de talidomida. Então, o que acontece? A talidomida é uma mistura racêmica. E por ser uma mistura racêmica, a talidomida ela é constituída de 50% do isômero D e 50% do isômero L. Esse isômero D ou L, ele tem uma função sedativa e por isso ele era prescrito para deixar as gestantes mais calmas e assim diminuir parte dos efeitos relacionados aos efeitos indesejáveis da gestação, um enjoo, um mal-estar muito grande. Por outro lado, eles não sabiam o que o isômero da talidomida, o L, o que desvia o plano de luz para a esquerda, poderia causar. Mas, infelizmente, quando essas gestantes que utilizaram a talidomida, elas começaram a dar à luz aos seus filhos, aconteceu um desastre mundial, né? Porque isso era prescrito mundialmente pelos médicos e verificaram que as gestantes, quando deram à luz, os seus filhos acabavam nascendo com problemas nos órgãos superiores e inferiores.
E aí a investigação concluiu que a talidomida, que é uma mistura racêmica constituída de 50% do isômero D mais 50% do isômero L, ela tinha o isômero L que era teratogênico. Essa palavra significa que é uma substância que causa malformação, tá, do feto no útero, entre 28º e 41º dias, justamente no período de formação dos membros superiores e inferiores. Aqui nós temos uma embalagem do medicamento talidomida que faz referência a essa questão. Então, quem faz uso da talidomida, a mulher não pode ser gestante justamente para evitar esse tipo de problema. Depois desse evento, a indústria farmacêutica nunca mais foi a mesma. Já pensou que prejuízo para as vidas das pessoas, né, da mãe e, consequentemente, também dos filhos que acabaram nascendo com essa deformação dos membros superiores e inferiores? Isso é causado pela talidomida na forma levógera, né? Isso é muito grave. Portanto, é muito caro fazer a separação desses isômeros. Isso faz com que a indústria farmacêutica, a partir desse evento negativo, tenha um cuidado todo especial agora ao lançar um fármaco no mercado que tenha sido testado antes, né? E para verificar se o mesmo apresenta ou não efeitos teratogênicos. Agora eu vou citar aqui um segundo exemplo para vocês de uma substância química que possui dois átomos de carbono assimétrico diferentes. Esse composto aqui, ó, dois carbonos assimétricos diferentes. Esse aqui tem uma hidroxila, um hidrogênio, um CH3 e todo do lado direito esse grupo aqui, ó. Por outro lado, esse outro carbono assimétrico tem esse hidrogênio, tem o cloro, tem o CH3 e todo esse grupo do lado esquerdo, e eles são diferentes entre si. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os isômeros que esse composto apresenta. Os isômeros opticamente ativos e também os inativos. Então, primeiro, para mostrar para vocês a diferença desses isômeros, eu vou colocar essa substância na posição vertical, como eu fiz no primeiro exemplo. Então, aqui nós temos um CH3 no primeiro carbono. Aqui depois eu tenho um carbono ligado a uma hidroxila. E do lado esquerdo um hidrogênio. Aqui nós temos o outro carbono, que é aquele que está ligado a um cloro de um lado e um hidrogênio do outro. E o outro CH3, tá? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que esse carbono ligado diretamente à hidroxila, ele apresente um desvio no plano de luz polarizado para a direita, que eu vou chamar de alfa. Então, como ele desvia para a direita, então vai ser mais alfa. E digamos que esse carbono aqui, que eu vou colocar com uma cor diferente, como tem grupos diferentes do anterior, ele vai apresentar um desvio positivo para a direita também, só que vai ser chamado de mais beta. Onde, neste caso, eu vou atribuir para vocês a seguinte condição. Digamos que o ângulo alfa ele é maior do que o ângulo beta. Vamos imaginar que se o alfa for 10 graus, vamos supor, o beta vai ser 8 graus, tá? O desvio produzido pelo isômero. E aqui nós temos um composto real que tem dois desvios para a direita, o mais alfa e o mais beta, que por isso eu vou chamar de destrógeno 1, tá? É o primeiro isômero que desvia o plano de luz para a direita. Agora eu quero ver a imagem refletida dessa substância. A imagem refletida é essa.
nós temos aqui esse CH3, que quando você for representá-lo aqui, aí vai ficar H3C. H3C. Aqui nós vamos ficar então com HO. Aqui nós teremos então um carbono, o hidrogênio. Aqui eu terei então o Cl ligado ao átomo de carbono, o hidrogênio, e aqui nós temos um outro CH3, que aqui a imagem refletida vai ser H3C. Ok. Então, se eu disse para vocês que o desvio desse átomo de carbono no plano de luz polarizado é mais alfa para a direita, então aqui eu vou chamar de menos alfa, porque agora ele vai desviar para a esquerda, esse carbono aqui, ó, tá? O de baixo, por sua vez, ele vai desviar o plano de luz polarizado com desvio beta. E essa forma desvia para a direita é mais beta, consequentemente, essa forma aqui vai desviar o plano de luz para a esquerda e eu vou chamar de menos beta. Vou mostrar isso aqui para vocês. Menos beta. Ok. E se ambos desviam o plano de luz polarizado para a esquerda, consequentemente, eles representam o isômero levógeno que eu vou chamar de L1, tá? Esse aqui é o L1 e esse aqui é o D1. O D1 é o que desvia para a direita e o L1 é o que desvia para a esquerda. Agora vamos modificar a posição de um desses dois carbonos aqui. Olha como que vai ficar. Se nós modificarmos a posição de um dos átomos de carbono, vamos ficar assim, ó. Eu vou deixar esse aqui da hidroxila para a direita, tá? E eu vou mudar a posição desse carbono aqui, que tem um átomo de cloro que estava aqui na frente do espelho plano, eu vou colocar para trás. E aqui nós temos um hidrogênio. E aqui nós temos um CH3. Agora, vamos ver a imagem refletida dessa substância no espelho plano. Fica o CH3, esse OH aqui em frente do espelho plano fica HO, carbono, hidrogênio, e esse aqui fica HC, e esse cloro vai lá para o lado direito. E aqui fica H3C. Tá, então vamos marcar aqui os átomos de carbono. Primeiramente, esse carbono aqui, ele tem um desvio chamado de alfa, não é? Então eu vou marcar aqui. O desvio é alfa. Então, vamos supor que nós tenhamos um desvio para a direita, no primeiro caso mais alfa, e nesse caso, como a imagem refletida representa o desvio para a esquerda, então esse vai ser o menos alfa. Por outro lado, agora eu vou marcar para vocês esse outro carbono quiral, que agora o cloro está para o lado esquerdo, então o desvio é menos beta, e aqui ele foi para a direita. Então agora o desvio é mais beta. Mais beta. Quanto é alfa menos beta? Bom, alfa menos beta, sendo alfa maior do que o beta, consequentemente, se o alfa é maior que o beta, logo nós teremos aqui um desvio predominante para a direita. E esse mais alfa mais beta, que dá um desvio predominante para a direita, chama-se de isômero D2. O segundo isômero que desvia o plano de luz para a direita. Menos alfa e mais beta, mas como o alfa é maior que o beta,
e esse caso alfa é negativo, então o desvio predominante vai ser para a esquerda e esse, por sua vez, será chamado de L2. Muito bem. Estes são, portanto, os 4 isômeros opticamente ativos desse composto que possui um total de 4 isômeros opticamente ativos. Então vamos responder aqui do lado as seguintes questões aqui, ó. Primeiramente, ele pergunta qual é o número de substâncias opticamente ativas. São 4. As substâncias opticamente ativas são 4. Quais são? O D1, o D2, o L1 e o L2. Essas 4 aqui, D1, L1, D2, L2. Tá, então vamos marcar aqui os chamados de isômeros opticamente ativos. Ok, são 4 isômeros opticamente ativos. Quais são esses isômeros opticamente ativos? Tá, então repetindo, são o D1, o L1, o D2 e o L2. O programinha aqui está querendo me deixar na mão, mas não, vai me ajudar aí. Vou terminar de escrever aqui. 4 isômeros opticamente ativos. O que desvia para a direita é o D1 e o D2, e os que desviam para a esquerda são o L1 e o L2. Quais são as substâncias opticamente inativas? A substância opticamente inativa é aquela que não desvia o plano de luz polarizado para a direita e nem para a esquerda. Tá? São as misturas racêmicas. 2 misturas racêmicas. Nós temos o chamado R1, ou o R1 é a mistura racêmica proveniente da mistura de D1 e L1. Tá? Então eu posso representar a mistura racêmica apenas pela mistura dos componentes que anulam o plano de luz polarizada. Tá? Então eu vou escrever aqui. R1 ou D1, L1. Ok. Vamos colocar aqui. R1 ou D1, L1. E também nós temos outra mistura racêmica que é o R2. O R2 é a mistura racêmica proveniente da mistura de D2 e L2. D2, L2. Ok. Agora ele pergunta quais são as substâncias enantiômeras ou enantiomorfas, ou chamadas de antípodas ópticas. As substâncias enantiômeras são aquelas que desviam o plano de luz polarizada para a direita e para a esquerda. As substâncias enantiômeras são essas aqui, ó, D1, L1, D2, L2, que desviam o plano de luz polarizada para a direita. Vou escrever aqui, ó. São 4 as substâncias enantiômeras. Então vamos lá, D1 e L1
vírgula, D2 e L2. Agora, quando ele perguntar para você, um termo que também pode ocorrer nos exercícios é esse: quais são as substâncias diastereoisômeras? As diastereoisômeras são todas aquelas substâncias que são opticamente ativas, mas não são sobreponíveis, quer dizer, um não é a imagem especular, não é a imagem refletida do outro. Então, as substâncias diastereoisômeras, que são opticamente ativas, mas que não são sobreponíveis, quer dizer, um não é a imagem especular do outro, vai ser o D1 e o D2. O D2 não é a imagem especular refletida do L1. Então eu vou colocar aqui o D1 e o D2. D1 e o D2, que mais? O D1 com L2, eles também não são substâncias que nós chamamos imagem refletida. O D1, a imagem refletida dele é o L1. E o D2, a imagem refletida dele é o L2. Tá? Então, isso não vai ocorrer. Os diastereoisômeros são aquelas substâncias, eu vou repetir, que não corresponde à imagem especular. A imagem especular é a imagem refletida. Tá? Não são imagens especulares. Deixa eu apagar isso aqui, que o meu programa está meio nervoso hoje. Eles não está querendo deixar eu trabalhar. Mas com calma, eu peço a todos desculpa por esse inconveniente e nós vamos, na medida do possível, resolver esse problema para que na próxima aula isso não venha a acontecer, tá? Me desculpem, por favor. Então, aqui nesse caso especificamente, eu só vou complementar mais uma vez, mostrando aqui para vocês que os diastereoisômeros são, portanto, o D1 e o D2. O D2 não é a imagem especular refletida do D1, bem como também D1 com o D2 e D1 com L2. O L2 também não é a imagem refletida desse composto. D1 com L2. E aqui nós teremos outro diastereoisômero, o L1 e o D2. O D2 não é a imagem refletida do L1. E também nós temos L1 e L2, que também não são imagens refletidas. Vocês viram que quando o composto tem dois carbonos assimétricos diferentes, deu até um trabalho para nós montarmos todas essas fórmulas que mostram quem são os isômeros opticamente ativos e inativos. Né? Deu um trabalho. Né? E você imagina, se nós tivermos um exemplo de um composto que tem 3, 4, 5 carbonos assimétricos ou quirais diferentes, isso dá um trabalho muito grande. E para evitar que nós tenhamos que fazer tudo isso novamente nos próximos exercícios, vou mostrar para vocês aqui a chamada fórmula de Van 't Hoff, que vai simplificar tudo isso que eu fiz. Essa fórmula ela é 2 elevado a n, 2 elevado a n menos 1. O 2 elevado a n indica o número de isômeros opticamente ativos, o destrógeno e o levógeno. E o 2 elevado a n menos 1 fica para calcular o número de substâncias inativas, que são as misturas racêmicas. Veja naquele exemplo anterior que nós tínhamos dois carbonos assimétricos diferentes e o n vale 2. 2 elevado ao quadrado dá 4 isômeros opticamente ativos. Quais são? D1, L1, D2, L2. E para achar o número de carbonos
número de substâncias inativas. É 2 elevado a n menos 1. O n é um número de carbonos assimétricos diferentes, são 2. 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 1 dá duas substâncias inativas, que é o racêmico 1 e o racêmico 2. Esse expoente n indica para vocês o número de átomos de carbono assimétrico diferentes. Olha lá o número de substâncias inativas, duas, o R1 e o R2. O R1 é a mistura de D1 com L1 e o R2 é a mistura de D2 com L2. Mas essa fórmula chamada de Van 't Hoff, ela somente se aplica para carbonos assimétricos diferentes. Eu vou até anotar isso aqui no exemplo de número 2 para não causar nenhuma dúvida. No exemplo 2, nós apresentamos aqui 2 carbonos assimétricos diferentes. Agora eu vou mostrar no exemplo de número 3 um caso em que eu tenho 2 átomos de carbono assimétricos iguais e por isso eu não poderei fazer uso da equação de Van 't Hoff. Veja por quê. Aqui neste exemplo eu vou colocar 2 átomos de carbono assimétricos iguais. Eu vou escrever isso daqui. Agora, quando eu tenho 2 átomos de carbonos assimétricos iguais, eu não posso usar a regra de Van 't Hoff 2 elevado a n, tá? Porque nesse caso vai acontecer um fato diferente aqui que eu vou mostrar para vocês o motivo porque não pode se aplicar a fórmula de Van 't Hoff para carbonos assimétricos iguais. Observem só a explicação. Aqui eu tenho me perdoem. Eu tenho aqui 2 carbonos assimétricos iguais e agora eu vou pegar essas substâncias e colocar uma em frente do espelho plano e verificar o que acontece com a sua imagem refletida. Então, neste primeiro caso, esse primeiro composto aqui colocado em frente do espelho plano vai originar esse composto aqui, ó. Observem. Lá vai, então. Nós temos, então, o primeiro carbono, que é o COOH, primeiro carbono. Depois, aqui, o segundo carbono tem uma hidroxila do lado direito e um hidrogênio do lado esquerdo. Agora, aqui, mais uma vez, eu tenho um outro carbono, que também é igual ao anterior. Tem uma hidroxila e um hidrogênio. E aqui nós temos um COOH. Agora vou colocar a imagem refletida, a imagem especular, né, que nós chamamos assim, e elas não são sobreponíveis, como nós vimos no início da aula. Se eu pegar essa imagem e colocar sobre o objeto real, os grupos não se sobrepõem. Isso que quer dizer imagem especular, não sobreponível. Aqui está o segundo carbono, HO, CO, e aqui nós temos o hidrogênio à direita. E aqui, por último, nós temos o HOOC. Os carbonos assimétricos ou quirais são esses dois aqui, que eu vou marcar em verde. Como esses carbonos são exatamente iguais, digamos que um tem um desvio chamado de alfa. Se um tem um desvio de alfa, para a direita nós temos mais alfa e mais alfa total
2α e dá o desvio para a direita. Consequentemente, a imagem refletida, o desvio é para a esquerda, então vai ser um carbono é menos alfa e o outro carbono é menos alfa. Menos alfa com menos alfa dá menos 2α. Menos 2α. Muito bem. Agora eu vou escrever aqui para vocês que esses isômeros, esse mais 2α, ele é o que desvia o plano de luz para a direita e será chamado de destrógeno. Agora vai. Menos alfa com menos alfa dá menos 2α. Esse aqui vai desviar o plano para a direita e eu vou chamá-lo de D1. E esse que desvia o plano para a esquerda eu vou chamar de L1. Então, por enquanto aqui, eu tenho dois isômeros opticamente ativos. O primeiro é o D1, que desvia para a direita. O segundo vai ser o L1, que desvia para a esquerda. Agora, observem aqui do lado direito o que vai acontecer quando eu inverter, tá, a posição de um dos átomos do carbono. Observem então o que acontece. Agora eu vou escrever aqui novamente essas fórmulas estruturais, COOH. Aqui nós temos um carbono com uma hidroxila. Vou deixar essa hidroxila para a direita. E aí eu vou inverter o da esquerda, esse outro carbono aqui. O carbono de número 3, eu vou colocar o hidrogênio para a direita, a hidroxila para a esquerda, tá? E aqui eu vou colocar COOH. Eu inverti a posição de um dos carbonos. Agora olha como que vai ficar a imagem refletida, a especular, a não sobreponível. HOOC, carbono, carbono, aqui fica HOOC. A imagem refletida desses dois carbonos, aqui fica então HOC, e aqui vai ficar o hidrogênio aqui em frente do espelho, atrás do espelho plano, e o outro OH vai para o outro lado. Se eu disse para vocês que o desvio, já que os carbonos são iguais, certo? Esse desvio aqui, então, vai apresentar o seguinte valor. Vou marcar aqui com um asterisco. Agora vai. Esse aqui é um carbono assimétrico, esse aqui é o outro carbono assimétrico. E aqui também. Se o desvio está, ou a hidroxila está para a direita é mais alfa, o outro, que está para a esquerda, desvia para a esquerda é menos alfa. Mais alfa com menos alfa dá zero. E, consequentemente, aqui acontece a mesma coisa. Um tem o desvio para uma hidroxila para a esquerda é menos alfa, o outro que tem hidroxila para a direita é mais alfa, e mais alfa com menos alfa também deu zero. O que isso quer dizer para vocês? Isso quer dizer que essa mistura em que tem átomos de carbono quiral ou assimétrico diferentes, eles se anulam, percebe? Eles se anulam. Essa mistura de dois átomos de carbono assimétricos iguais, quando eu inverter a posição de um dos carbonos, que faz com que a soma dos desvios seja iguais a zero, isso daqui chama-se de meso. Meso é uma substância opticamente inativa, já que o desvio para a direita anulou o desvio para a esquerda. O meso, ele vou escrever aqui para vocês, opticamente inativo, já que o desvio
é igual a zero, opticamente inativa. Portanto, nesse caso, vamos responder aqui a estas perguntas referentes a esse composto que tem 2 átomos de carbono assimétrico ou carbono quiral iguais. Vamos responder aqui. Quantas substâncias opticamente ativas tem esse composto? As ativas são 2. Quais são? Uma é o destrógeno e a outra é o levógeno. Tá, eu vou escrever aqui, ó, que as substâncias chamadas de opticamente ativas são 2, o D e o L. E as inativas, quantas são? Também são 2 inativas. Quais são essas substâncias inativas? Uma é o racêmico. O racêmico é a mistura de destrógeno com levógeno, que um acaba anulando o efeito do outro, e o outro é chamado de meso, o racêmico. E também o meso, eles são substâncias opticamente inativas, pois elas não desviam o plano de luz polarizada. Primeiro, eu gostaria apenas de falar para você a diferença do racêmico com o meso, tá? O racêmico, que ele é obtido pela mistura de D com L, você mistura 50% de D mais 50% de L e eles se anulam. Então o R, o racêmico, ele é obtido por compensação externa. Compensação externa porque o analista, a pessoa que está fazendo a análise, que vai misturar os 50% de D com os 50% de L, tá? Então isso aqui é o racêmico obtido por compensação externa. Agora, o meso, ele não foi obtido pelo fato da pessoa misturar, não. A própria molécula, existe uma conformação interna que faz com que, enquanto uma hidroxila estava para a direita num carbono, no outro a hidroxila estava para a esquerda. E isso foi obtido através de uma compensação interna. Escrever aqui, vou tentar pelo menos. Meu Deus. Compensação externa é quando eu misturo o destrógeno e o levógeno. No caso especificamente do meso, é apenas uma compensação interna, onde a própria molécula que faz este efeito. A própria molécula que faz esse efeito. Tá? Então, eu vou colocar aqui para você a compensação interna. Eu gostaria apenas de falar para vocês o seguinte: a fórmula de Van 't Hoff, aquela 2 elevado a n, ou 2 elevado a n menos 1, ela só é válida para carbonos assimétricos diferentes, tá? Não pode aplicar para carbonos assimétricos iguais, somente para carbonos assimétricos diferentes, por esse motivo que eu estou acabando de mostrar para vocês, tá?
porque quando nós temos carbonos assimétricos iguais, aí ocorre a formação do isômero meso, esse isômero que ocorre por compensação interna, tá? Muito bom. Agora, para encerrar essa aula, eu quero mostrar para vocês pelo menos um exemplo que também é possível se obter isômeros que desviam um plano de luz polarizado para a direita e para a esquerda para cadeias fechadas. Eu vou encerrar a aula fazendo um exemplo de uma cadeia fechada. Se o meu programinha deixar aqui, né? Vamos lá. Para encerrar então essa aula, eu quero mostrar aqui para vocês o caso de uma cadeia fechada que apresenta carbonos assimétricos ou quirais diferentes, tá? Obrigatoriamente, carbonos assimétricos diferentes. Um deles é esse carbono de número 1, tá? Que tem um hidrogênio, um cloro e todo esse grupo do lado direito que é diferente ao do lado esquerdo. E aqui, por outro lado, eu vou colocar o carbono de número 2, tá? Que é diferente do número 1, já que os ligandes diferem. Aqui é um hidrogênio e um cloro, aqui é um hidrogênio e um radical metil. E se forem carbonos assimétricos iguais, PC, o que deve acontecer? É o mesmo que o meso, o mesmo do caso anterior. Neste caso, de forma específica, nós teremos aqui, primeiramente, quando um caso especial interessante, quando coincide de apresentarmos um isômero que desvia o plano de luz polarizada, que é o DL, com o isômero geométrico, que é o cis-trans. Olha que interessante. Quando eu tenho no mesmo plano ligandes iguais, esse é o chamado isômero cis, mas esse isômero cis, ele vai desviar o plano de luz para a direita. Por isso ele é o cis-destrógeno. Se nós mudarmos, por exemplo, aí a imagem especular, ó, esse hidrogênio aqui na frente e esse cloro vai lá para trás. Se pegar essa substância e colocar sobre essa, os grupos não são sobreponíveis. Então essa é a destrógena e essa outra é a levógena. E ambas obtidas do isômero cis. E da mesma maneira pode ser obtida também do isômero trans. Tá? Então o trans é aquele composto que tem os grupos diferentes, os grupos que diferem em posições transversais. Aqui o hidrogênio, ó, eles estão em posições transversais. Então esse é o isômero trans. Mas esse aqui, digamos, ele desvia o plano de luz polarizado para a direita e o seu isômero chamado que desvia o plano de luz para a esquerda é o levógeno. E esse isômero levógeno que desvia o plano de luz para a esquerda é o que nós chamamos de isômero trans. Olha só que interessante, um caso em que coincide o isomeria óptica com isomeria geométrica. Muito obrigado a todos pela atenção e, mais uma vez, eu peço desculpas pelo inconveniente da gravação. Obrigado.